com a cirurgiã dentista Fabiola Serra. É o seguinte, essa semana chamou muita atenção uma lei aqui no estado do Piauí com a proibição determinando a proibição do uso de cigarros eletrônicos. E já há algum tempo se discute sobre os riscos para a saúde em geral desse tipo de cigarro, que substitui o cigarro tradicional e é uma forma das pessoas até burlarem as fiscalizações. Mas não em outros aspectos da nossa saúde, a saúde bucal, o cigarro eletrônico também é extremamente prejudicial. E é isso que a Fabiola vai nos contar agora. Quais são os riscos para quem usa o cigarro eletrônico? Fabiola Serra, bom dia, seja bem-vinda de volta aqui ao nosso programa. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Efrem. Bom dia aos teus telespectadores, teus ouvintes. Então, Cíntia, na verdade, a história do cigarro eletrônico, ela é recente porque ele data da China e de 2004, quando ele foi criado. E é muito interessante a gente verificar essa história, porque, assim, na verdade, o cigarro eletrônico, ele foi desenvolvido por um fumante, e na China a gente sabe que tem uma população de 1 bilhão de habitantes e eles têm um terço, então eles têm 300 milhões de habitantes que são fumantes. E esse senhor, que é engenheiro químico, químico e eletrônico, né? E ele teve também o pai falecido por câncer de pulmão. E ele, impactado com esses dados, ele promoveu uma pesquisa para desenvolver algo que substituísse o cigarro. Daí, então, ele chegou num protótipo do atual cigarro eletrônico, no qual você tem um reservatório com um líquido, né, que acumula a parte líquida que promove a fumaça, você tem uma bobina que aquece e você tem a bateria, que é a fonte de energia desse aparato. Então, a gente tem que pensar o seguinte, vamos racionalizar e vamos entender como isso foi constituído. Então, há um aquecimento, primeiro ponto. Então, a gente ainda tem o aquecimento dos tecidos bucais, né? Existe um líquido, nesse líquido há componentes químicos, então a gente ainda tem uma química que também promove o banho dos tecidos bucais. Então, por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, a história do cigarro eletrônico, ela é muito interessante no seguinte aspecto: ele não foi desenvolvido para fazer com que os jovens, com que as pessoas não fumantes fumassem. Ele foi desenvolvido para uma tentativa de minimizar os danos promovidos pelo cigarro que eles chamam de analógico, que é o cigarro convencional, que é o cigarro que você coloca fogo através do fósforo, do isqueiro, e você faz a combustão do tabaco. Então, quem defende o cigarro eletrônico tem essa prerrogativa de que você não faz o uso do tabaco aquecido por combustão, ou seja, você não faz o fogo que libera o monóxido de carbono. Entretanto, tanto o cigarro analógico como o cigarro eletrônico, eles têm nicotina. Então, todos eles promovem impacto na tua mucosa bucal, seja ele qual for. E eu falo assim, seja ele qual for, porque hoje a gente já tem uma gama aí de cigarros eletrônicos com os mais variados modelos, cores e componentes desse líquido que fazem com que haja essa ocorrência desse vapor. Então, assim, de 2004 para cá, esse protótipo já foi comprado, inclusive pela indústria de tabaco, ou seja, é um impacto muito grande, há um interesse, a gente sabe, muito grande de comercialização desses produtos, e o impacto, tanto comercial como na sua saúde, são diretamente proporcionais. O que eles não esperavam é que, saindo da China e indo para os Estados Unidos, a indústria estadunidense colocasse de uma forma que trouxesse esse atrativo como uma coisa recreativa, e eles fizeram campanhas tão apelativas que trouxeram os jovens, trouxeram os adolescentes, meninos de 12, 13, jovens de fato, né?
14, 15 anos, que são considerados menores de idade, que, portanto, não poderiam consumir o cigarro e que estariam consumindo o vapor. É muito interessante porque o cigarro eletrônico, ele pode ser chamado de cigarro eletrônico, cigarro e vapor, que vem de vaporização do inglês. É um glossário enorme, Cíntia. Eu andei recentemente pesquisando e eles têm uma lógica de glossário infinita, né? Hoje, para você ter uma ideia, são 22 mil tipos de misturas que você pode fazer e de essências que você pode compor esse líquido que você faz a vaporização. Então, veja bem, a composição desse líquido, ela vem de glicerina, propileno glicol, uma essência e a nicotina. Inicialmente, os cigarros eletrônicos, eles foram criados com uma quantidade de nicotina que eles chamavam de base free, que era uma quantidade de nicotina muito baixa, e era uma nicotina tida como pura. Só que ela provocava um impacto muito forte na região de orofaringe, arranhava. Então, eles foram pensando e amadureceram. Primeiro, eles viram que as pessoas que eram fumantes, que queriam migrar para o cigarro eletrônico, não se sentiam satisfeitos em relação a esse percentual de nicotina. Para aumentar esse percentual de nicotina e não trazer maiores consequências, esse não é consequências na saúde, é consequências da questão da experiência, né? Não arranhar a garganta e a pessoa consumir, eles pesquisaram e tornaram o que eles chamam de nic salt, que é um sal de nicotina, onde eles puderam, a partir de então, aumentar o teor de nicotina. Então, a gente Fabíola, tem aí... a gente está mostrando já, só para a gente, por causa do nosso tempo, correr um pouquinho aqui, a gente mostrou algumas fotos ali de consequências disso nos dentes, né? E são muitas. Então, aí eles, com esse sal, eles trouxeram uma quantidade maior de nicotina. Como consequência para a odontologia, Cíntia, você visualiza a possibilidade de você queimar a mucosa, porque você traz aí a questão da temperatura. Essa bateria dentro do cigarro, ela tem uma resistência, ela aquece essa bobina, e essa bobina promove a vaporização, e podendo chegar até 250 graus Celsius, esse vapor, tá? Então, pode, dependendo da marca do seu vapor, você provocar queimaduras no céu da boca, na língua, no lábio, principalmente. Uma outra ocorrência que as pesquisas apontam é a ocorrência maior de herpes labial, por conta também desse aquecimento. Você sabe que a herpes é uma virose latente e você precisa de um fator desencadeador para estartar a sua manifestação. Então, essa temperatura pode estartar a questão da herpes labial. E uma outra ocorrência, que é muito significativa, é a perda da sua capacidade de saliva. E a saliva, ela é protetora para a sua boca. A saliva, ela umidifica tanto a sua mucosa, como ela umidifica o seu dente. Ou seja, faz uma autolimpeza na superfície dental e promove essa hidratação da mucosa. Então, quem faz o uso de vape pode ter mais fissuras e abrir precedentes para outras infecções, porque a cavidade bucal, ela é rica em vários micro-organismos, né? Fungos, bactérias, vírus. Que horror. Né? E uma vez essa mucosa aberta, você abre um local, um nicho para a colonização dessas bactérias. Sem contar a questão também da halitose, né? Do mau hálito provocado pela nicotina. E também é muito interessante a gente pontuar as doenças periodontais provocadas pelo aquecimento e pela própria nicotina. E principalmente, Cíntia, para quem já tem cirurgia periodontal, quem faz tratamento odontológico para periodonto, ou pacientes que tenham implantes dentários.
é muito interessante que essas pessoas se atentem ao uso do cigarro eletrônico, tá? O ideal seria não usar, mas se usar, é pelo menos procurar um profissional, né? Isso, e procurar marcas confiáveis com um líquido com uma composição química conhecida. Porque, assim, a gente tem que entender que no nosso país a gente não tem regulação. Claro. Não tem regulação, então não tem fiscalização. Só que se você entrar na internet, você compra, infelizmente. E aí você compra o que aparece sem saber o que você de fato está consumindo. Você cai no risco de ter que confiar no fabricante, que ele diz que tem isso, isso e isso, e não tem só isso. Tem muito mais, né? Tá, a gente não sabe. Então, só um último parêntese. Assim, eu vi assisti um documentário no Netflix e eu achei muito interessante, porque existem várias tendências hoje no mundo, Cíntia, em relação à questão do fumo, né? E, assim, na Grã-Bretanha, eles são mais modernos, eles são menos conservadores. E lá eles têm uma política pública muito forte de contenção do cigarro analógico, que é o cigarro de combustão. Então, eles apoiam o cigarro eletrônico como uma possibilidade da pessoa ir desmamando do cigarro, tá? Entendi. Agora, lá, o tipo de publicidade da indústria de tabaco é totalmente diferente. Lá eles têm um outro tipo de acompanhamento e de regulação em relação a isso. O certo é como você falou. Se você puder escolher quem não fuma, não fumar, nem o cigarro eletrônico, inclusive um dos cientistas nesse documentário, ele fala uma frase que eu achei muito interessante. Entre oxigênio e cigarro, escolha o oxigênio. O prefeito da tua pessoa proibiu o uso de baixa quantidade de nicotina, tá? Então, é muito importante que a gente se atente a essas particularidades do cigarro eletrônico. Tá certo, Fabíola. Eu te agradeço aqui o pessoal correndo aqui pelo break, mas obrigada, foram excelentes informações.